Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16, que tem por tema porque temos que ser santo. Amém? Glória a Jesus. Porque temos que ser santo. Na passagem de 1 Pedro 1, 15 e 16. Amém? A santidade é um chamado para os cristãos. Amém? Pois Jesus é santo e espera que seus seguidores vivam de maneira semelhante, refletindo seu caráter e buscando a pureza. Amém? Glória a Jesus. Isso significa dedicar a vida a Deus, buscando afastar-se do pecado e vivendo em amor e obediência a Ele e com o auxílio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Então, quero dizer a vocês que antes de dar continuidade a esse tema, né, quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse aqui, no qual você vai ouvir ou assistir. E em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora neste canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: porque temos que ser santo. Porque temos que ser santo. Na passagem de 1 Pedro 1, 15 e 16. Não é verdade? Meus amados irmãos, a passagem de 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Amém? Santidade não é alguém pegar uma foto sua, não é você pegar a foto daquele pregador ou daquela pessoa que você gosta, acender duas velhinhas e ficar lá orando por ele. Aí não é santidade. Ele diz aqui: santidade significa dedicar-se à vida a Deus, buscando afastar-se do pecado e vivendo em amor e obediência a Ele, com o auxílio de Jesus Cristo. Amém? Também você aprende o que significa ser santo. Né? O que significa ser santo? Ser santo significa dedicação total a Deus, afastar-se do pecado, viver em amor e obediência, ser transformado por Cristo. Significa permitir que Jesus transforme a vida, purificando dos pecados, capacitando e vivendo de acordo com o perdão de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, você aprende que a santidade é um chamado que permeia toda a Escritura, como diz em 1 Pedro 1, 15 e 16. Não é verdade? O apóstolo Pedro nos convida a refletir sobre a natureza de Deus e como devemos espelhar seu caráter em nossa caminhada. Amém? Glória a Jesus. Esse texto não é apenas um ideal teológico, mas é uma convocação prática para vivermos de forma que nossas ações, pensamento e escolha reflitam a santidade de Deus. Amém? Glória a Jesus. E o que é a santidade com identidade e estilo de vida? Né? É que Deus nos chama à santidade porque Ele mesmo é santo. Aleluia. Glória a Deus. Sua santidade é o fundamento de sua essência e, como seus filhos, somos desafiados a adotar essa característica. Não é verdade? Por isso, o termo santo significa separado para Deus, né? Dedicados ao seu propósito. Isso implica viver de maneira destinada
não conforme os padrões do mundo, mas conforme os valores do reino de Deus. Amém? Glória a Jesus. Pedro escreve para um público que enfrentava perseguições e prisões culturais, não é verdade? Ele os exorta a manterem sua conduta irrepreensíveis, mesmo em meio às dificuldades. Essa mensagem ecoa para nós hoje, não é amanhã, não é depois. É hoje, especialmente quando somos tentados a comprometer nossos valores cristãos diante de um mundo que muitas vezes rejeita os princípios de Deus. É o que a gente estamos vivendo no dia de hoje. Veja, essa mensagem foi passada lá atrás, há muitos anos atrás, mas está sendo vivenciada, está sendo, como se diz, implantada hoje. Hoje o mundo não quer ouvir nem falar de Deus. Hoje o mundo está rejeitando tudo e todos que falam de Deus. Não é verdade? Eu estou mentindo? Pode ver por aí, a perseguição aos crentes já faz tempo que está. Cada dia mais está se alastrando, como se diz. Né? Hoje a verdade é mentira, a mentira é verdade. Hoje não estão nem aí para a Bíblia. Hoje só estão aí para falar do amor de Jesus, esquecendo que Jesus é amor e é justiça. Esquecendo que de Jesus não se brinca e estão brincando demais. Como se diz na linguagem popular, estão tirando muita onda com o nome de Jesus. Não só com o nome, mas com a palavra de Jesus. Né? E Jesus não é de brincadeira. Por isso que o mundo está de perna para o ar. Por isso que o mundo está, como se diz, como uma mulher na situação de parto. A terra está chorando. E chorando justamente com a ignorância e o pecado da humanidade que está demais. Né? Isso tudo a gente está vendo, vivenciando, sentindo na prática e na pele. Não é verdade? Por isso que Deus te convoca e me convoca, cristão em Cristo Jesus, para ser santo. Não é se santificar, é ser santo. Como assim? Se dedicar-se a Deus, se dedicar-se à Escritura, ter tempo para Jesus, viver o propósito que Ele tem para mim e para ti. Esse é o valor que Deus quer te dar. Santidade em todas as áreas de nossas vidas. Santidade em todas as áreas. Pedro destaca que a santidade deve ser manifesta em tudo o que fazemos. Isso significa que ela não se limita a um ambiente religioso, mas se expande para todas as esferas. Não é verdade? Como assim? Para todas as esferas, no trabalho, na família, na sociedade, na vida pessoal. Para isso nós temos que demonstrar como, com o nosso testemunho, com o nosso caráter, com a nossa vida. Isso nós temos que dedicar, porque a santidade é mais do que evitar o pecado, é também buscar aquilo que glorifica a Deus. Glorifica a Deus é ser luz em um mundo cheio de trevas e sal a uma terra que perdeu o seu sabor. Amém? Glória a Jesus. E o mundo perfeito? Qual é o mundo perfeito? Jesus Cristo. Jesus disse, eu não sou desse mundo. Então aquele que me ama e me segue e faz a minha vontade também não é desse mundo. Aqueles que é desse mundo só faz as coisas do mundo. E aquele que é do meu mundo faz as coisas do meu mundo. Então quem é de Deus faz as coisas de Deus. Quem é do mundo faz coisas do mundo. Por isso que quem é do mundo tem raiva de nós. Por isso quem é do mundo não gosta das coisas que a gente fala. Não é verdade? Por quê? O mundo perfeito é Jesus Cristo. Nosso maior exemplo de santidade é Jesus. Ele viveu uma vida totalmente dedicada ao Pai, sem pecado e em total obediência. Quando somos chamados à santidade, somos desafiados a seguir seus passos. Isso, entretanto, não depende de nossa força. Na verdade, o Espírito Santo habita em nós, capacitando-nos a viver em santidade e a vencer as fraquezas da nossa carne. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, um chamado que exige resposta. É um chamado que exige resposta.
A santidade é um chamado divino e um privilégio. Ao vivermos de maneira santa, mostrando ao mundo o caráter de Deus e cumprimos nosso propósito como seus embaixadores. Amém? Como seus embaixadores, que possamos diariamente buscar ser santo em tudo, confiando na graça de Deus para nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Não é verdade? Então, hoje, permita que este chamado à santidade guie suas decisões hoje, não amanhã nem depois. Hoje, pergunte a si mesmo: esta escolha reflete a santidade de Deus? Amém? Glória a Jesus. Assim, sua vida será um testemunho vivo da glória de Deus e uma inspiração para outros seguirem o mesmo caminho. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, agora você sabe por que precisamos ser santos. Amém? Então, esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Agora eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos, curve a cabeça para a oração que vai ser feita nesse lugar. Amém? Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Mateus 5,8, que diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, persevera-me em pureza e santidade, Senhor. Senhor Deus, ajuda-me a examinar pensamento e ações e voltar a teus caminhos nas áreas em que me desviei, Senhor. Que eu possa, Senhor, tomar as providências necessárias para me manter puro diante de ti, Senhor. Porque eu desejo ser santo como tu és santo, Senhor. Torna-me participante de tua santidade hoje e sempre, em nome de Jesus. E permite, Senhor, que meu espírito, minha alma e meu coração seja preservado e irrepreensível, Senhor, porque sei que chamaste para pureza e santidade e disseste: aquele o chamou é fiel e fará isto em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque me manterá puro e santo, a fim de que eu seja irrepreensível, preparado para tudo o que me reservaste, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, que abençoa todo aquele, Senhor, que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá capacidade para entender a Tua palavra e revelar os tesouros escondidos que tem nela, em nome de Jesus. Senhor, visita os enfermos. Senhor, visita aquele que está se recuperando. Senhor, visita aquele que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Revela, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós e nos ajuda a ser santo como Tu és santo, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, uma madrugada em paz, tranquila e restauradora a Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações. E compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.